aí, tudo bem? Então a gente está aqui no meio da floresta aqui e quando a gente está falando de voz, de expressão, a gente está falando muito sobre você se relacionar com o seu corpo, se relacionar com os ruídos externos, conseguir se manter concentrado apesar dos outros ruídos. Por exemplo, a gente está aqui, agora está passando um avião, mas se eu estivesse cantando, eu precisaria continuar focada no que eu estou fazendo, ou seja, na minha missão, na minha técnica, na minha mensagem, no grupo, na banda, o que está acontecendo com a banda, sem me deixar distrair pelos ruídos externos, né? Sei lá, às vezes um garçom que está passando, às vezes alguém do público que está te chamando. Então você precisa conseguir estar conectado com todas essas sonoridades, com todos esses ambientes, sem se distrair. Um excelente exercício para isso é o treino da meditação. Então a meditação, o que ela é? Ela é um exercício de hiperfoco. Às vezes as pessoas acham que a meditação é parar de pensar. Não é parar de pensar, é você conseguir controlar ou coordenar qual é o seu foco, aonde, o que você está pensando. E uma vez eu ouvi uma explicação muito interessante, que era de uma monja, ela falando o que era meditação, né? Então ela dizia que a nossa mente é como se fosse um cavalo selvagem, né? Ele está pensando em um monte de coisa. E você meditar é você aprender a domar esse cavalo. E quando a gente está falando aqui de cantar, de pensar tecnicamente, o que a gente está falando também é de aprender a domar esse cavalo. Então uma hora eu estou observando aqui como é que está o meu som, uma outra hora eu estou percebendo aqui como é que está a minha mensagem. Então a gente vai começar aqui a observar os sons externos, os sons internos, como é que a gente se relaciona com eles. Então vou começar a conduzir aqui essa experiência meditativa ou concentrativa, de concentração, né? Essa experiência meditativa ou essa experiência desse treino de concentração. Então você pode ou ficar nessa posição, sentar, ou se você preferir sentar numa cadeira. O importante é que você esteja numa posição que você se sinta confortável e que você consiga atingir essa quietude, ou seja, se acalmar. Então a gente vai começar primeiro escaneando o nosso corpo, algo que é muito importante também. Então você começar a perceber o seu corpo, aonde você tem pontos de tensão, o que você precisa fazer para relaxar. Então a gente vai começar escaneando o corpo. O contato do seu pé com o solo. Como é que estão as suas pernas, sua coxa, suas costas, o pescoço, seus braços. Relaxa a língua dentro da boca. E a gente vai começar a se conectar com os sons próximos e os sons distantes. Então a gente tem aqui, ó, duas araras voando. Você consegue ouvir o barulhinho delas? Um avião que está passando. Barulho de passos. Barulho da cachoeira. Em cada momento você vai direcionar a sua percepção auditiva para um som. Sons próximos, sons distantes. É normal que venha um pensamento ou outro.
Não julgue. Tente simplesmente voltar a sua concentração para os barulhos próximos e os barulhos distantes. Se concentre no barulho da cachoeira. Barulho dos grilos. Assim como quando você estiver cantando ou ouvindo uma canção, é interessante que você separe os instrumentos. Então a gente precisa apurar a nossa capacidade de concentração e de observação dos sons e dos nossos pensamentos. Sons próximos e sons distantes. O intervalo entre a percepção de um som e de outro. O intervalo entre a percepção de um pensamento e de outro. Trabalhando sempre a sua concentração, a sua capacidade de concentração e de observação. Passarinhos, grilo, cachoeira. Uma moto. E agora, para você se aproximar do seu corpo e aumentar ainda mais o seu foco, a gente vai começar a contar a nossa respiração. A gente vai começar a contar a nossa respiração. Os barulhos externos não atrapalham a nossa concentração, eles ajudam a gente a aumentar a nossa capacidade de concentração. Então você vai contar o número 1 para uma inspiração e o número 1 para uma expiração. E assim sucessivamente, até chegar ao 10. Se você perder a contagem, volta novamente para o número 1 e tenta ficar focado até o 10. Perceba como é que o ar entra na sua narina, como é que ele sai, contando 1, 2, 3, 4,
Relaxa seu semblante, desfranze a testa, língua relaxada dentro da boca. Busque relaxar os pontos de tensão, solta o ombro, destranca o maxilar. Contemple essa posição. Você pode ir aos pouquinhos, mexendo os pés, mexendo as mãos, abrindo o olho devagarzinho. E é um exercício. Você vai, aos poucos, você vai exercitando essa sua capacidade de concentração, essa sua capacidade de hiperfoco. E a gente sabe que não vai acontecer magicamente, porque não é mágica, é treino.